vou pedir licença a vocês, mulheres, mas eu quero louvar a Deus. Como é seu nome, meu bem? Marquinhos? E o seu? Elian? Ian. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, Marquinhos, e pela sua vida, Ian. Porque em pleno século 21, eu vejo dois jovens. Que idade você tem, Marquinhos? Que idade você tem? 10 anos. Uma criança para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E você, Ian, 16. Já é considerado um adolescente. Então, uma criança e um adolescente na casa do Senhor, tendo muita coragem e ousadia de estar aqui nesse congresso que é onde só tem mulheres. Olhe para frente aí, olhe para frente. Está todo mundo olhando vocês agora, tá certo? E eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para esses dois homens que aqui se encontram. Sabe por quê? Porque é um privilégio. Eu não sei se a mãe deles estão aqui. Estão? Suas mães estão aqui? Mas elas sabem aonde os filhos delas se encontram nessa noite. Se encontram em uma igreja louvando e adorando ao Senhor, investindo tempo precioso para aquele que nos garante a vida e a salvação eterna. Gente, essa igreja está muito linda. E estou assim maravilhada, porque... Oi, meu líder, tudo bem com você? Você está bem? Dê um oi aí para essas mulheres maravilhosas, porque no meio desse harém tem esse homem de Deus. Diga um oi aí para as meninas. Oi. Respondam, meninas, oi. E, gente, isso é só para descontrair, a parte de Samuel, tá? Mas eu quero primeiramente louvar a Deus pelo ministério de mulheres dessa igreja, a Milena e a toda a equipe que trabalha com a nossa irmã Milena. Vem aqui, Milena, você está aí na frente, Milena? Você e o ministério, por favor, venham. Eu não vou aceitar, não. Venham logo. Venham aqui, por favor. Venha a Nai, venha a Simone, venha a Roquilda, venha a Vanésia. Milena deve estar trocando de roupa. Venha, por favor. Tem alguém que eu deixei de chamar aí, por favor, gente, me perdoe. Mas Sara, Emília, deixei de chamar alguém? Pode se levantar e vir aqui à frente. Eu quero que vocês se coloquem de pé agora, porque nós vamos estar orando. Porque se tudo isso aqui que está sendo proporcionado, primeiramente é porque Deus, Senhor dos céus, da terra e de tudo que há, colocou na mente dessas mulheres aqui, principalmente a liderança, tudo que deveria ser feito. Elas poderiam estar fazendo qualquer coisa, cuidando do esposo, cuidando da beleza, cuidando da saúde do filho, do marido, mas elas estão investindo tempo no reino de Deus. E podemos dizer que elas são mulheres virtuosas. Amém? Então, ergam suas mãos aqui para frente, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai amado, eu quero te agradecer. Agradecer porque o Senhor é bom. E as suas misericórdias, elas duram para sempre. Grande, santo, 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 santo é o Senhor. Esperança de vida, Jesus, o Senhor é para nós. Deus, obrigado. E derrama sobre a vida dessas mulheres o fruto do teu Espírito, para que elas possam ser mulheres cheias de amor, de mansidão, temperança, longanimidade, alegria, porque, Pai, assim estarão aptas a alcançar o reino do céu, amando o próximo como a elas mesmas. Louvado e exaltado, meu Deus, seja o teu nome para agora e todo sempre. Santo Espírito de Deus, eu também te peço, eu te suplico, eu me humilho, eu me entrego em tuas mãos completamente agora, Espírito Santo, e peço a ti, de todo o meu coração, me use,
Fala conosco, Espírito Santo. Fala o que o Senhor preparou para nós nesta noite. Me capacita, que diminua eu, para que o Santo Espírito de Deus venha falar conosco, a começar por mim, como Ele já vem fazendo. Em nome de Cristo, para agora e todo sempre. Amém. Obrigada, meninas. Minhas amadas, conforme já foi dito aqui, podem se assentar, por favor. 12º Congresso de Mulheres, ou seja, são 12 anos, tem mais um pouquinho, mais 12 anos que essa equipe que está aí vem trabalhando. E Senhor, o tema desse ano, chamadas, mulheres chamadas para frutificar. E eu convido vocês, meninas, a estarem abrindo as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Minhas amadas, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Na carta de Gálatas ele vai falar um pouquinho da sua trajetória, quem era ele, em que ele se transformou. Mas o apóstolo Paulo, ele nos chama, nessa carta em especial, a sermos livres. Mas não é livres de qualquer jeito, é livres em Cristo Jesus. Mas para isso, como foi ensinado aqui, como a nossa levita, a Zana, já nos trouxe aqui, muito bem dito, que precisamos andar pelo Espírito. Pelo Espírito. E precisamos ser mulheres, conforme vai falar o livro de Provérbios, no seu capítulo 31, no seu versículo 10, que vai nos chamar ali de mulheres virtuosas, ou seja, mulheres mais preciosas do que as joias mais raras que existem na face da terra. Apesar de tentar-nos nos dizer ao contrário. Porque se formos para a história, a mulher não tinha direito a nada, segundo o homem. Porque quando Deus nos criou da costela de Adão, quando tirou Eva da costela de Adão, ela tinha uma designação, ela tinha uma missão de ser ajudadora, de ser auxiliadora daquele homem que era a sua cabeça. Do mesmo jeito que Cristo é a cabeça da igreja, Adão era a cabeça de Eva. E Eva foi uma mulher criada diretamente das mãos de Deus. E nós, mulheres, somos a imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. E como já foi dito aqui, precisamos estar em espírito e sermos mulheres cheias do Espírito Santo e de virtude. A carta de Gálatas, que Paulo escreve, ele nos orienta a viver não de forma dissoluta, mas de forma digna e virtuosa. O modelo seguido e sugerido aqui por Paulo, ele deve ser colocado em prática. Por quê? Porque devemos andar pelo Espírito. Em 1 João 4:1 vai dizer que nós devemos provar os Espíritos. Abram as suas Bíblias aí, por favor, minhas amadas, na carta de 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amém? Que vai nos dizer o seguinte, ó: amar
amados, mas eu vou mudar um pouquinho, eu vou dizer amadas. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Para quê? Para nos enganar. E aqui, o espírito que é descrito aqui na carta dos Gálatas é o próprio Espírito Santo de Deus. E precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito, pois assim andaremos na contramão do mundo e teremos uma mente renovada, conforme descreve lá Romanos 12:2. E Paulo, ele descreve o modelo de vida a ser seguido. Ele diz, olha, o modelo de vida a ser seguido, o modelo de vida que vocês, eu vou especificar, vocês mulheres devem seguir, é um modelo que fala acerca do fruto do Espírito Santo. Não é os frutos, é o fruto do Espírito Santo, porque nesse fruto eu vou colocar vocês a imaginarem uma mexerica, uma tangerina. É um único fruto, mas com vários bagos, vários gomos. E cada gomo dessa fruta, ele tem uma característica diferente. E a primeira característica falada nesse fruto aí é o amor. E infelizmente hoje em dia o amor ele é tão banalizado. Ele é descrito como simplesmente amar por amar, se sentir atraído por se sentir atraído. Mas antes, e ainda continua sendo, o amor ele tinha algumas classificações. Era o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher, aquele amor que avassala corações, que faz um olhar o outro de forma diferente, muito vai dizer aquela química. Existia também o amor filhos. O que é isso, Cris, amor filhos? É aquele amor que a mãe sente por um filho, não é, Selma? Richard, não é, Selminha? O amor entre um amigo e uma amiga, Davi e Jonatas. Uma mãe que desenvolve, né, que vai desenrolar aí com seu filho, sua filha, uma amizade íntima e verdadeira. Mas também existe o amor ágape, que é o amor de excelência, é o amor único, é a essência de Deus, que é o amor. A palavra mesmo diz que Deus, ele é amor. E um dos frutos é justamente o amor. O amor começa encabeçando os frutos. Em seguida, antes, a palavra amor na Bíblia, ela é descrita cerca de 308 vezes na Escritura Sagrada. Logo depois, vem o fruto, mais um bago ou um gomo, a alegria. E nós sabemos como é vital sermos mulheres alegres. A irmã falou aqui, a levita falou aqui acerca de Marta, que ela teve o cuidado de preparar um ambiente agradável para o Senhor Jesus. Mas foi Maria que escolheu a melhor parte. Maria, ela teve a paciência e o entendimento de se colocar aos pés de Cristo. E um outro fruto aqui que vai se falar é a paz. Meu Deus, como nos dias atuais um punhadinho de paz tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas estão aí ansiosas, depressivas, deprimidas por tantas coisas que não está na direção ou na plena vontade de Deus. Um outro fruto aí também dito é a paciência. As pessoas hoje em dia não têm paciência, ou melhor, as pessoas não têm tempo para nada. Eu não tenho tempo. Se você for evangelizar, como eu já tive a oportunidade de fazer, bom dia, meu querido, minha irmã. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo para deixar 1 segundo, 2 minutinhos para ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, mal
acordei, tenho que arrumar a casa, cuidar do almoço, limpar a cozinha, lavar roupa, banheiro, ainda tenho que ir trabalhar. Meu Deus, eu estou sem tempo. Meu Deus, eu não tenho tempo de ir no salão cuidar do cabelo. Eu não tenho tempo de ir na rua comprar uma roupa. Meu Deus, os copos da minha casa quebraram tudo. Meu Deus, eu estou tomando água no copinho de requeijão cremoso. Meu Deus, eu não estou tendo tempo para nada. Meu Deus, e o relógio está tic-tac, 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 tic-tac. E eu continuo sem tempo. E sem estar com esse tempo, o que é que vai me faltar? A paciência. Um outro fruto também que é descrito é a amabilidade, ou melhor, a delicadeza. Eu vendo aqui esse templo maravilhoso, cheio de mulheres, eu posso perguntar, quantas de vocês não precisam me responder? Tem sido mulheres delicadas, tem sido mulheres delicadas, cuidadosas, amáveis. Mas eu posso garantir que se eu perguntar a você aqui, quantas mulheres, homens tem aqui, eu tenho certeza que a maioria vai levantar a mão e vai dizer eu. Porque eu faço, eu aconteço, eu pinto, eu bordo. Quem manda na minha casa sou eu. Meu marido tem que fazer o que eu quero. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas visitantes temos aqui nessa noite? Levante sua mão, por favor. Eu vou pedir para que a igreja faça algo e vamos tardiamente dar Sejam bem-vindas, mulheres visitantes. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Quantas mulheres perderam esse perfil, essa delicadeza com ela e com os seus? Uma outra característica aqui é a bondade. E muitas das vezes temos ouvido pessoas dizer, eu que nada, não faz por mim, eu que sou eu, não estou fazendo por mim, vou fazer pelo outro. Tem muitas pessoas medindo os outros por si. Uma outra característica aqui é chamada de fidelidade. No mundo tão infiel, um dos louvores que cantamos aqui falou sobre acerca da fidelidade de Deus. Deus não é homem, nem filho do homem, nem que minta, nem para que se arrependa. Mas o homem, ele tanto mente quanto se arrepende. Uma outra característica aqui é a chamada mansidão. Essa mansidão aqui, eu botei até algumas observações aqui. Por quê? Porque a mansidão, ela é definida como a capacidade de suportar os danos com paciência e sem reclamar, sem ressentimento. Mas só que nós sabemos que nos dias atuais, no mundo em que vivemos, ou até em nosso meio ali, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, essa não é uma característica muito respeitada, principalmente por conta da nossa cultura. Porque às vezes as pessoas caracterizam a mansidão como uma pessoa humilde demais. E infelizmente o que menos temos visto são pessoas querendo ser humildes. Porque todo mundo hoje em dia quer ser alguma coisa. Ninguém quer ser mais ninguém. Todos querem ser alguém. Só que às vezes a gente quer ser alguém às custas de um outro alguém. E aí vem uma outra característica que eu acho que essa assim, ela é a cereja do bolo. Principalmente para nós mulheres. Que é chamado o domínio próprio. Quantas de nós perdemos a sensibilidade de termos o domínio próprio? O descontrole, ele está a um palmo do nosso nariz. A falta do dinheiro nos deixa descontrolada. O esposo nos deixa descontrolada. Os filhos também nos deixam descontrolados. As situações que nos cercam nos deixam descontroladas. O trabalho que exercemos, porque nós não exercemos um único trabalho. A psicologia vai dizer que o homem possui uma caixinha só. Ele
ele só tem uma caixa, um compartimento na caixa, mas a psicologia vai dizer que as mulheres, ela é uma caixa cheia de compartimento. A mulher consegue assobiar, descascar a cana ou chupar a cana, falar ao mesmo tempo, delegar informações. A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem trazer para ela problema algum. Tá rindo, né, Vanésia? Eu imagino você, Vanésia, ali no centro cirúrgico, e as coisas acontecendo, e a mulher está na velocidade da luz. Mas eu vou trazer aqui para vocês agora alguns exemplos de mulheres que colocaram esse fruto do Espírito em prática. E essas mulheres, elas não são diferentes da gente. Qual é a diferença? Que viveram em um período diferente, em uma época diferente, cultura diferente, mas eram mulheres como eu e você. Choravam, sofriam, menstruavam, se alimentavam, trabalhavam, cuidavam do esposo, não mudava em nada do que nós somos hoje. A diferença vai ser simplesmente a questão do tempo e as mudanças que o tempo traz. Mas elas não deixaram de ser mulheres do mesmo jeito que nós também não deixamos de ser mulheres. E quando nós vivemos pelo Espírito, diferentemente de quando vivemos pela natureza carnal, pela nossa vida, pela nossa humanidade, conforme foi ensinado aqui muito bem por mãe e filha, Milena e Emily, há uma guerra, existe, como Zana disse, há um conflito, há uma guerra entre o Espírito que está conectando nós diretamente com Deus, como devemos fazer, somos chamadas, somos convencidas pelo Espírito Santo a viver conforme os frutos que nos foram dados. E aqui a Bíblia descreve o fruto do Espírito com 9 características diferente dos frutos da carne, que são mais de 15. Entra aí, são 15 e mais alguns. Existe uma guerra travada entre vivermos no Espírito e vivermos na carne. E infelizmente é triste dizer que a grande maioria tem vivido na carne, porque se Deus diz ame, preferimos odiar, preferimos fazer acepção de pessoas. Se Deus nos diz tenha paciência, meu nome do meio é impaciência. Se Deus diz seja bondoso, muitas das pessoas, Flávia, se aproveitam da bondade que as pessoas têm. Eu vou me aproveitar de fulano. Fulano está dando, então se está dando é porque tem demais. E não sabe que não tem nada a ver com ter demais. É simplesmente ter bondade, é simplesmente ter caráter, é simplesmente ter moral. Se está dizendo seja manso, basta alguém olhar para mim de cara feia que eu já boto a faca no meu dente e já caio para dentro. Então, Deus nos dá o norte, o Espírito Santo de Deus nos dá o norte, mas infelizmente muitas têm se deixado levar por essa natureza carnal, e aí vem a briga. Porque não é que a gente faça porque a gente quer, é porque a natureza briga e a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. E aqui eu vou trazer exemplos de algumas mulheres que fizeram com que o fruto do Espírito fosse verdadeiramente real na vida dessas mulheres. E eu vou trazer alguns exemplos aqui, como a de Joquebede. Cris, por que você escolheu Joquebede? Porque o que norteou a vida de Joquebede foi acerca dos filhos, em especial a Moisés. Por quê? Porque o povo vivia cativo no Egito. Depois que José morreu, assumiu um novo rei. Esse rei não sabia da história da família de José, dos israelitas, e era um povo que crescia muito. Então esse rei, ele teve medo, e ele decretou algo acerca de que todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. E Joquebede, conforme está lá em Êxodo, vai nos dizer que Joquebede,
ela deu à luz a Moisés, disse que era um menino lindo, formoso. E ela conseguiu esconder esse menino durante 3 meses. Ou seja, a família ali protegeu Moisés. Só que chegou um determinado na vida dessa mulher que foi usada por Deus. E ela preparou um cesto, betumou, colocou a criança lá dentro e foi usada por Deus. E ela utilizou de uma estratégia, porque a vida do filho dela estava em risco. Corria em risco 2 vezes. Primeiro, porque o rei daquele local tinha dado uma ordem. E segundo, porque o plano que ela tinha traçado poderia dar errado. Só que os nossos planos, eles só darão errado se Deus não estiver com ele. Eu posso ouvir um amém? Os nossos planos só darão errado se Deus não estiver com ele. Mas só que Deus estava com aquela mulher. E ela chamou a sua filha Miriam. Tenho certeza que todos ali naquela casa, ó, não foi só ela. A Bíblia vai relatar ela e Miriam, mas a gente sabe que no contexto todos estavam envolvidos. Ela pega aquela criança, coloca no cesto, coloca no rio, justamente no dia e no horário que ela sabia que a filha do faraó estaria. Então ela disse: eu preciso abrir mão do meu filho por um momento, para que ele venha ter a vida. Assim ela fez. Só que ela já tinha combinado com a filha: quando eu colocar ele lá, você é astuta, esperta, igual esses meninos que estavam aqui hoje, e você vai chegar ali, o menino vai chorar, elas vão ver. Quando elas pegarem o menino, você chega na hora e diz: o menino, vocês querem que eu vá chamar uma ama de leite para tomar conta dele? E Deus cuidando de tudo. Pode chamar, e ela vai receber dinheiro também. Diga quem foi que cuidou da criança, a própria mãe. Então, Joquebede, ela foi uma mulher amável, delicada, cheia de amabilidade, cheia de longanimidade e principalmente cheia do domínio próprio. Essa foi Joquebede. Só que além de Joquebede, tiveram também aqui 2 mulheres que fizeram a diferença. Foram as parteiras. Por quê? Porque o faraó tinha dado uma ordem. Para quê? Para que toda criança que viesse a nascer, as parteiras deveriam matar essas crianças. Deixa eu pegar aqui o nome dessas parteiras. Vou convidar vocês a abrirem aí a Bíblia em Êxodo 2. Deixa eu pegar aqui. Perdoe, Êxodo 1, 15. Que diz o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamam Cifra e Poá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-nos. Se for menina, deixem viver. Todavia, as parteiras, elas temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei. Então aquelas mulheres, elas colocaram a própria vida delas em risco, temendo a Deus. E quando elas resolvem escolher obedecer a Deus e não ao eu dela, ao medo, porque infelizmente vai ter situações que vão nos fazer ficarmos apavoradas. Eu imagino que essas 2 mulheres juntas devem ter dito: o que a gente vai fazer agora? O rei do Egito disse que era para matarmos todos os meninos. Olha a carga em cima dessas 2 mulheres, tirar a vida de crianças que tinham acabado de nascer. Aqui é Cris conjecturando. Eu não vou fazer isso não, você vai que eu não vou. Olhe,
Se eu tiver de morrer, que eu morra, mas eu não vou tirar a vida de uma dessas crianças. Sabe o que foi que aconteceu com elas? O próprio Deus foi bondoso com elas aí no capítulo 20. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso. Só que o que é que acontece? O rei resolve chamar essas parteiras e perguntar o que é que está acontecendo. Elas astutamente sendo usadas por Deus, mulheres inteligentes, mulheres virtuosas, não. Quando a gente chega para fazer o parto, as mulheres são muito ágeis, muito rápidas, as crianças já estão no mundo. A gente não pode fazer nada. Além de Joquebede, que doou o filho, deixou o filho ali à margem do rio, porque ela sabia e ela tinha a certeza de que o Deus de Israel era com ela. As parteiras também tinham a certeza, apesar da ordem vinda de uma autoridade, a gente sabe que toda autoridade ela é constituída por Deus. Ninguém se engane. Toda autoridade constituída na face da terra não é porque o homem quer, mas é porque Deus quer. Uma outra mulher também, uma mulher chamada Abigail. Abigail, ela tinha um esposo insensato, Nabal. Era isso que significava o nome dela, Nabal. Deixa eu abrir aqui uns parênteses. Quantas meninas solteiras tem aqui nessa noite? Levante a mão. Ou ainda que querem casar, quantas jovens aqui solteiras? Por favor, levante a mão. Ou mulheres maduras. Ok. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Uma das melhores coisas é a liberdade que temos de ser mulher. Não tem a não ser o pai e a mãe que nos delega, não é, Marisete? O que se deve fazer? Não estude, trabalhe, sirva ao reino com alegria. Mas só que essa fase ela vai passar e o ciclo natural da vida vai fazer com que mulheres casem-se. Meninas, moças, escolham homens de excelência. Sabe por quê? Para depois não ter que estar tendo bater cabeça e dizendo, mas agora já é tarde. Então, escolham homens de excelência, porque nós sabemos que os dias, eles são maus. E às vezes, nós, na nossa pressa, o primeiro que aparece é esse aí. Voltando. E Abigail foi uma mulher que a Bíblia, que segundo os frutos do Espírito, era uma mulher alegre, porque seu próprio nome queria dizer alegria de seu pai. Era o que o nome Abigail queria dizer. Ou seja, fonte de alegria. Mas essa mulher, com esse significado de nome tão forte, ela casou-se com um homem insensato. Só que teve um momento na vida de Abigail que ela precisou colocar a vida dela em risco para salvar os dela e quem ali estava. Por quê? Porque a gente sabe, conforme está lá no livro de 1 Samuel 25, vai contar a história de que Davi e os homens de Davi estavam na localidade onde Nabal tosqueava suas ovelhas, faziam tudo ali. Só que nesse período que os homens de Nabal estavam ali cuidando das coisas, e os de Davi também estavam por ali, nada aconteceu com aquele homem. Ele não teve prejuízo algum, e nós sabemos na história quem era Davi e os homens de Davi. Chega um determinado momento que Davi pega 10 homens e diz, olha, vai ali, chama Nabal, pede para ele nos ajudar, porque a gente está precisando. Só que, para surpresa dos servos de Davi, quando passa a saber, Nabal, por sua plena ignorância, sua autoridade, sua insensatez, quando os homens de Davi chegam, ele, ao invés de ser um homem amável, delicado, ele simplesmente pergunta quem é Davi, descendente de Jessé, de onde veio. Ele não iria ajudar ninguém, porque muitas pessoas estavam fugindo aí, e Davi era só mais um. Os servos de Davi pegam esse recado e levam para Davi. Quando Davi recebe esse recado, Davi diz, pois é,
Separem aí 600 homens, 400 vai comigo e 200 vai ficar guardando as bagagens. Porque não vai sobrar ninguém aonde esse homem vive. A cidade dele vai ser dizimada. Mas como Deus é um Deus de maravilhas, um servo chega para Abigail e diz: minha serva, conta tudo o que aconteceu. Essa mulher, mais uma mulher virtuosa, mais uma mulher mais preciosa do que as joias raras, conforme disse Provérbio 31, diz: olha, separa tudo, 200 pães, pega tudo que vocês tiverem, mel, leite, tudo. Vamos colocar aí nos jumentos, nas mulas e vamos correr. Porque ela sabia que Davi já estava vindo ao encontro de onde ele se encontrava. Sobe na mula, cai fora e Davi subindo, ela encontra com Davi. Vamos lá? Abram suas Bíblias aí, por favor. Em 1 Samuel 25. E eu vou só discriminar aqui alguns textos, alguns versículos. Amém? O 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto: Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivermos com ele, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor, sobre toda a família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar ou conviver com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torradas, bolos, uva, tudo. O 26. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela não os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem, pois ele é insensato, conforme o seu próprio nome diz. E olha, seguindo o roteiro, no versículo 32, para adiantar um pouco a leitura, olha o que aquela ação daquela mulher fez. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Aquela mulher
que foi usada por Deus, ela impediu uma tragédia. Porque a palavra vai dizer que aquele homem era um homem inconvivente. Não há nada pior do que uma pessoa que você não possa conviver. Uma pessoa que cocheia de um lado ao outro, você não sabe a mesma coisa. Quantas vezes os filhos estão em casa com seu pai e às vezes pede tudo à mãe: ó, minha mãe, faça isso, minha mãe, peça isso. Peça seu pai, não, meu pai não, porque no meu pai eu não sei se ele está no dia bom ou dia ruim. Gente, se a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos usar os frutos do Espírito para que a nossa vida seja guiada e conduzida, porque nós fazemos diferente. Precisamos pagar o preço. A palavra mesmo vai dizer: se para você chegar no reino dos céus, você tiver que arrancar um braço, quem está mandando arrancar o braço não é um homem, é o próprio Deus. Se você tiver de chegar lá sem o olho, quem está falando não é um homem, é o próprio Deus. Ele sabe o que é bom para nós. E essa mulher, ela conseguiu com que todos os homens ali da casa dela, servos, filhos, tudo, parentela, fossem salvos por conta do bom senso daquela mulher. Uma outra também, que eu vi aqui, uma princesinha linda louvando aqui, foi a menina que foi trabalhar como serva na casa de Naamã. Naamã, general de guerra, homem poderoso, mas tinha uma doença terminal e terrível. Ele tinha lepra e Naamã precisava de cura. E o que é que aquela menina diz? Oh, se meu Senhor soubesse que de onde lá eu venho, profeta de Deus, tudo que ele pedir, Deus faz. Naamã deu ouvido àquela menina. Logo de início, não foi bem como Naamã queria, porque Naamã era um homem de autoridade, então foi pedir carta ao rei, o rei deu. Quando ele chega ao profeta, ele achou que ele seria bajulado. Deixa eu dizer uma coisa. Gente, não aceitem ser bajulados. Gente, em nome de Jesus, não aceitem ser bajulados. Na sua casa, no seu trabalho, não aceitem. Sabe por quê? Porque o espírito do engano vai estar ali. Porque tem pessoas que vai usar o bajulador, é a própria boca de Satanás. Não perca a sua salvação por conta de um bajulador. A menina aqui, ela não foi bajuladora, ela foi uma serva. Ela foi usada, conforme nós lemos aqui, nos frutos do Espírito. Ela diz: oh, se meu Senhor conhecesse o homem de Deus de lá de onde eu venho. Ela não foi contar garganta, ela não foi com sapatinho de lã de película, ela não fez isso, ela foi honesta. E o homem do Senhor, com toda arrogância, com toda prepotência, ele se rendeu. Sabe por quê? Porque os servos daquele homem não foi bajular, foi ser honesto com ele. Digo: mas meu Senhor, quantas guerras o Senhor já ganhou? Quantos homens o Senhor já matou? Quanta riqueza o Senhor já trouxe para o nosso reino? Qual é o sacrifício em o Senhor se ali, ó, mergulhar 7 vezes naquele rio ali que o Senhor está chamando de mundo? Meu Senhor, vá. Os servos não foram bajular, eles foram ser honestos. E a vida daquele homem foi salva. Diferente dos bajuladores que estavam aonde Daniel estava. Mentiam para o rei, tentavam prejudicar ali a Daniel, a Sadraque, a Mesaque e a Abdenego, a ponto desses homens irem para a fornalha. Mas Jesus também foi com eles. E como também a Daniel foi jogado na cova dos leões. Sabe por quê? Por conta de bajuladores. Mas olha o que é que Deus está dizendo: a mulheres chamadas para frutificar. E gente, esse frutificar, ele tem um preço muito grande. Sabe por quê? Porque qual é a importância de vivermos com todas essas características que o fruto do Espírito nos dá? Para estarmos apta a herdar o reino dos céus. Se nós precisamos herdar o reino dos céus, e eu creio que todas nós estaremos lá na glória, é necessário vivermos aqui agora, usarmos desse fruto para fazer parte da nossa vida. E um
segundo, para não dar lugar à nossa natureza carnal, que por sua vez também possui obras, conforme está lá Gálatas 5,19, que vai dizer: é a inveja, é a porfia, é o ciúme, é a lascívia, é a prostituição. Então, eu só discriminei aqui duas características. Uma é herdar o reino dos céus e a outra é ganhar essa grande batalha que nós vivemos indissoluvelmente. É 24 horas. A guerra, ela não para. Então, para hoje é vivermos o fruto do Espírito. Imagine essa mulherada toda aqui colocando em prática os frutos do Espírito. E por que eu escolhi dentre essas mulheres duas? Por quê? Porque quando tocam no filho da gente, nós viramos verdadeiras leoas. Nós estamos dispostas a fazer qualquer coisa pelos nossos filhos. Chame o filho nosso de feio para ver se o tempo não fecha. E uma outra coisa: os nossos maridos, os nossos noivos, os nossos namorados. Muitos têm feito mulheres perder a visão, a não utilizarem esses frutos que Deus nos pede. Mas Paulo, ele vai citar nas cartas dele que nós precisamos ser mulheres submissas. A carta de Provérbios vai dizer mulher esposa. Uma vai dizer mulher virtuosa, a outra vai dizer esposa. Podem, infelizmente, fazer com que muitas percam a graça, a delicadeza, o jeito. Porque os dias, eles são maus. Mas nós precisamos aprender como essas mulheres aqui. Mesmo tendo um parceiro, um marido insensato, nós precisamos livrar a nossa família do mal. Mesmo os nossos filhos estando em risco, quantas mulheres estão com seus filhos nas drogas? Eu me pelo, eu tenho um filho de 15 anos, eu me pelo. Tento fazer tudo que está no meu alcance para ele. Mas eu não esqueço que o dono da vida dele não sou eu, é Deus. Eu preciso fazer a minha parte. Porque tudo que a gente plantar, vamos colher. Precisamos plantar no jardim, ó. Precisamos plantar no jardim do fruto do Espírito. Mesmo plantando em boa terra, boa semente, às vezes somos pegas de surpresa. Imagine quando nós não plantamos boa semente. Ao invés de plantar os frutos do Espírito que Deus nos deu, como dons e talentos, nós vamos plantar a carnalidade. Imagine o que é que não vem por aí. Não é à toa que nós vemos no rádio, na TV, um alto índice de mulheres morrendo, sofrendo. Não é à toa. Mas Deus nos chama para fazer a diferença. Então, nessa noite, que nesse congresso, e mais um congresso que se inicia, que Deus, Ele possa fazermos mergulhar a termos uma vida no Espírito, e não é fácil. Aquela que disser, minha vida está tranquila, eu vou lhe dizer, minha irmã, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque posso garantir, o mal já está à porta. Aquela que está com a vida tranquila, correndo tudo bem, gente, desconfia, porque o dia mal chega. E se você não estiver preparada para o dia mal, vai ser pega de surpresa. Mas se sua vida está norteada no Espírito, se sua vida está interligada com Ele, a diferença vai ser feita. E que nessa noite, o Santo Espírito de Deus, Ele abençoe a cada mulher aqui. Que cada uma mulher aqui possa ser como Joquebede. Que cada mulher aqui possa ser como Abigail. Que cada mulher aqui possa ser como Marta, como Maria, como Dorcas, como Débora. Que cada mulher aqui também possa ser como Miriam. Que cada mulher aqui possa ser como a Sulamita. Que cada mulher aqui possa fazer a diferença onde ela estiver. Que o Espírito Santo de Deus a convença de como ela deve andar no caminho do Senhor. Que ela não tenha medo de enfrentar a batalha, porque a palavra de Deus diz: aquele que não nega pai, mãe, irmão, seja o que for, por amor de mim, não é digno de mim. Então precisamos, neste dia, nesta era, fazermos a diferença.
sendo mulheres virtuosas, sendo cheia do poder do Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Por favor, se coloque de pé para que possamos orar. Santo Espírito de Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, abrace cada mulher, que cada uma delas possa se sentir abraçada, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, ninguém aqui sabe o problema que cada mulher tem, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, eu te convido a entrar no coração dessa mulher e a fazer morada, repreendendo todo mal, toda retaliação, todo espírito de maldição, toda contenda, toda falácia. Ó Pai, vai quebrando todo laço, meu Deus, quebra o laço. Ó Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor diz: lançai sobre mim o Teu fardo, porque o meu jugo é suave e é leve. Que a gente aprenda a verdadeiramente confiar em Deus e a se entregar a Ele. Como uma criança, quando a gente diz: vem cá, bebê, e ele se joga de onde ele estiver. Que nós possamos ser igual a crianças, que possamos verdadeiramente nos lançarmos, meu Deus, aos Teus pés. Lançarmos e crermos que o Senhor tem o melhor para nós. Porque a Tua palavra diz que no mundo teremos aflições. E se alguém diz algo diferente disso, Pai, é anátema, é maldição. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, segure a sua cruz e me siga. Ó Deus, nos ensine a cada dia, porque precisamos aprender. Pai, faça com que sejamos mulheres de leitura da palavra, mulheres como mulheres bereanas, que tinham dúvidas, que iam, pesquisavam, não se contentavam com tudo que diziam, mas que iam buscar na própria fonte, a fonte da vida. A fonte da vida que se chama Jesus Cristo de Nazaré, e que deixou o Espírito Consolador aqui na terra para nos nortear. Senhor, muito obrigado por tudo, e abençoe este congresso que se inicia hoje, meu Deus. Abençoe cada mulher, cada lar, cada família, cada filho, cada esposo, cada trabalho, a vida financeira. Ó Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome para agora e todo sempre. Amém. Louvado seja Deus, né? Que Deus continue abençoando as irmãs poderem sentar. E sabemos que o nome do Senhor, Ele foi glorificado através da nossa irmã Cris. E que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. É um mimo de todas as princesas da Igreja Batista Fonte da Vida. E sairemos daqui regozijados com essa palavra, sendo mulheres fortes, aonde o bem sempre vence o mal, aonde a fortaleza sempre vence a fraqueza, e somos selecionadas. É só o início desse congresso, do 12º. Amanhã tem mais. Amanhã estaremos aqui a partir de 9 horas da manhã. Convoco a todas a estar presente. Tem essa pulseirinha que todas ganharam. Aquela que não ganhou, procure a gente na saída para estar com essa pulseira. E se for possível, né? Porque a gente sabe que tem alguém que tem dificuldade de permanecer, mas que permaneça até amanhã à noite, aonde finalizaremos este congresso. Mas aquela que sente incômodo, porque tem gente que para dormir tira brinco, tira tudo, né? Mas aquela que sente incômodo pode ficar à vontade. E amanhã, 9 horas, estaremos aqui, dando mais uma partida. E não perca não. E traga a sua vizinha, traga a sua amiga, traga aquela mulher da sua família que você vê e que precisa ouvir o que Deus tem a falar a cada uma de nós. E vamos nos dirigir, depois da oração silenciosa, ali na quadra, aonde teremos ali um lanche e uma pequena comunhão de cada uma de nós. Amém? Que o Senhor Deus acompanhe, depois dessa pequena comunhão, aos nossos lares.
e que chegamos em casa regozijadas, transbordadas de alegria do Espírito Santo. Amém?